Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica. Eu e a minha equipe preparamos um resumo do livro de 1 Reis e sobre 3 perspectivas. Perspectiva número 1. O livro de 1 Reis é parte do Antigo Testamento da Bíblia e faz parte da seção conhecida como os livros históricos. Ele continua a narrativa da história de Israel, começando após a morte do rei Davi. Aqui está uma visão geral mais completa e detalhada do livro de 1 Reis. Contexto histórico. 1 Reis inicia com a velhice do rei Davi, que é incapaz de se aquecer. Então seus servos procuram uma jovem chamada Abisag para cuidar dele. No entanto, Adonias, um dos filhos de Davi, proclama-se rei, o que cria uma tensão na sucessão. Reinado de Salomão. Davi morre e Salomão, seu filho com Betseba, assume o trono. Salomão é conhecido por sua sabedoria e uma das histórias mais famosas associadas a ele é a do julgamento das 2 mulheres que reivindicavam a maternidade de uma criança. Ele também é responsável pela construção do templo em Jerusalém, uma das realizações mais significativas do Antigo Testamento. Construção do templo. A maior parte do início do livro de 1 Reis é dedicada à descrição detalhada da construção do templo em Jerusalém. Esse evento é crucial na história de Israel e marca a consolidação da capital como centro religioso e político. Reinado de Salomão. Continuação. Salomão, apesar de sua sabedoria, começa a se afastar de Deus ao se casar com mulheres estrangeiras que adoram outros deuses. Isso leva à sua queda espiritual e ao descontentamento entre o povo. Ele também inicia projetos de construção massivos, o que resulta em altos impostos e trabalho forçado, contribuindo para a insatisfação geral. Divisão do reino. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão sucede ao trono. No entanto, devido à sua abordagem rígida com o povo, o reino é dividido em 2. Israel ao norte, liderado por Jeroboão, e Judá ao sul, liderado por Roboão. Profetas Elias e Eliseu. 1 Reis também narra as histórias dos profetas Elias e Eliseu, que desempenham papéis significativos durante os reinados de diversos reis em Israel e Judá. Elias é conhecido por suas disputas com os profetas de Baal no Monte Carmelo, enquanto Eliseu sucede Elias e realiza milagres poderosos. Fim do livro. O livro de 1 Reis termina com a morte de Roboão em Judá e Jeroboão em Israel. As histórias e os eventos descritos em 1 Reis estabelecem o cenário para os eventos subsequentes nos livros históricos da Bíblia. Em resumo, o livro de 1 Reis é uma narrativa rica em detalhes históricos
e espirituais que abrange o reinado de Salomão, a construção do templo, a divisão do reino e as atividades dos profetas Elias e Eliseu. 1 Reis, sobre uma segunda perspectiva. Não me importo com o que os outros dizem, vou fazer isso. Grita o rapaz à sua mãe, saindo de casa. Essa é uma cena familiar em nossa sociedade. As palavras mudam, mas a mensagem essencial é a mesma. A pessoa não está aberta a conselhos, porque sua mente está fechada. É possível que ela busque algum conselho, mas só dará ouvidos a ele se ele reforçar a decisão já tomada ou for o caminho mais fácil a seguir. Faz parte da natureza humana rejeitar ajuda e fazer as coisas à nossa maneira. Uma perspectiva muito mais sábia é buscar ouvir e seguir o conselho de bons conselheiros. Salomão, o homem mais sábio que já viveu, recomenda isso em Provérbios. Como é irônico que seu filho e sucessor, Roboão, ouvisse conselhos tolos, com resultados devastadores. Quando Roboão subiu ao poder, o povo lhe pediu que ele fosse um governante bondoso e generoso. Os anciãos o aconselharam dizendo: se hoje fores servo deste povo e respondendo-lhe lhe falares palavras boas. Mas Roboão concordou com o cruel conselho de seus colegas, que o incentivavam a ser cruel. Como resultado, Roboão dividiu o reino. Aprenda com o erro de Roboão, comprometa-se a buscar e seguir conselhos sábios. Os principais eventos de 1 Reis são a morte de Davi, o reinado de Salomão, a divisão do reino e o ministério de Elias. Quando Salomão subiu ao trono, Davi lhe ordenou que obedecesse às leis de Deus e que andasse nos seus caminhos. Salomão fez isso, e quando pôde pedir dons de Deus, humildemente pediu sabedoria. Como resultado, o reinado de Salomão começou com grande sucesso, incluindo a construção do templo, sua maior realização. Infelizmente, Salomão tomou várias esposas pagãs e concubinas que acabaram afastando seu coração do Senhor e levando-o a seus falsos deuses. Roboão sucedeu Salomão e teve a oportunidade de ser um rei justo, sábio e misericordioso. Em vez disso, ele aceitou os maus conselhos de seus amigos jovens e tentou governar com crueldade. Mas o povo se rebelou e o reino se dividiu, com 10 tribos ao norte, Israel, governadas por Jeroboão, e somente Judá e Benjamim permanecendo sob o governo de Roboão. Os 2 reinos tiveram reinados de reis corruptos e idólatras, tendo apenas a voz clara dos profetas continuando a advertir e chamar a nação de volta a Deus. Elias é certamente um dos grandes profetas, e os capítulos de 17 a 22 apresentam seu conflito com os perversos Acabe e Jezabel em Israel. Em um dos confrontos mais dramáticos da história, Elias derrotou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Apesar de enfrentar uma incrível oposição, Elias ficou do lado de Deus e provou que um mais Deus é maioria. Se Deus está do nosso lado, ninguém poderá resistir a nós. 1 Reis, sob uma terceira perspectiva. Começando pelo relato de como foram os últimos dias do rei Davi, 1 Reis descreve a formação do glorioso império de Salomão e os acontecimentos que mais adiante causaram sua divisão em 2 reinos, Israel
ao norte e Judá ao sul. Em seguida, o livro acompanha os altos e baixos dos dois reinos até por volta de 853 a.C., época em que Acasias governava Israel. Os 11 primeiros capítulos giram em torno de Salomão e descrevem seu reino grandioso e depois sua transigência espiritual. A narrativa sobre Salomão começa e termina em controvérsia. Salomão foi o sucessor escolhido por Davi, mas seu irmão mais velho, Adonias, tentou tomar o trono. Adonias fracassou, enquanto Salomão teve sucesso, e para reorganizar o governo e torná-lo mais eficiente, usou a sabedoria que Deus lhe concedera. Promoveu a expansão comercial do reino por terra e por mar, e realizou grandes projetos de construção, incluindo o conjunto magnífico de edifícios formado pelo templo e pelo palácio real. Perto do final do reinado, porém, seu declínio espiritual e suas medidas administrativas opressoras instigaram não somente os adversários políticos do país, como também os de fora. Deus apareceu a Salomão em 3 ocasiões que nos dão um vislumbre de sua jornada espiritual. Logo no início do reinado de Salomão, Deus atendeu a seu pedido por sabedoria para governar o reino, o que resultou em uma grande prosperidade e honra. Depois que Salomão terminou de construir o templo e o palácio, Deus o visitou novamente para lembrá-lo de que, em sua condição de herdeiro da aliança com Davi, o sucesso dependia de fidelidade espiritual. No entanto, a grande fama de Salomão o levou a formar alianças com outras nações, consolidadas por meio de casamentos com filhas de reis estrangeiros, como era costume na época. Por fim, essa transigência espiritual o levou a patrocinar o culto a divindades pagãs. Deus visitou Salomão pela 3ª e última vez, mas nessa ocasião o Senhor o repreendeu por não honrar a aliança. A infidelidade do rei foi, em última análise, a causa da divisão do reino depois de sua morte. Quando Salomão faleceu, o julgamento divino sobreveio rapidamente. Roboão, seu filho e sucessor, provocou a oposição das tribos do norte que desejavam alívio dos trabalhos forçados e da pesada carga tributária. Como consequência, o reino se dividiu em Israel ao norte, sob o governo de Jeroboão, e Judá ao sul, onde Roboão permaneceu no poder. As 2 primeiras dinastias de Israel, de Jeroboão a Tibni, causaram a decadência espiritual do reino do norte, enquanto os reis de Judá fizeram o mesmo no reino do sul. A instabilidade política persistiu no reino do norte, resultando em assassinatos de reis, disputas pelo poder e a instituição da infame 3ª dinastia de Israel, fundada pelo rei Onri, um dos governantes israelitas mais poderosos e perversos. A última seção de 1º Reis se dedica principalmente ao reinado de Acabe, filho de Onri. Visto que Israel havia começado a adorar Baal, o deus cananeu da tempestade, o Senhor encarregou Elias de confrontar Acabe e mostrar o poder do único Deus. Depois que Elias fugiu da ira da rainha Jezabel, Deus voltou a chamá-lo para o ministério e designou Eliseu como seu sucessor. No âmbito político, o rei Acabe teve confrontos sucessivos com Ben-Hadad, rei da Síria, em 3 campanhas militares.
sendo que o último custou a vida de Acabe. Entre a segunda e a terceira campanha, Acabe, com auxílio de sua esposa perversa Jezabel, assassinou o inocente Nabote e confiscou sua propriedade. Os profetas de Deus ocupam lugar de destaque no reinado de Acabe. Nas duas primeiras campanhas contra os sírios, ele recebeu o conselho e depois a repreensão de um profeta anônimo. Mais adiante, Elias o condenou por haver tomado a videira de Nabote. Antes da terceira batalha contra os sírios, o profeta Micaías o advertiu de sua morte iminente. A narrativa de 1 Reis termina com uma observação sucinta a respeito do caráter e do reinado de Josafá, rei de Judá, e apresenta Acasias, sucessor de Acabe, cuja história dá início a 2 Reis. Então esse foi um breve resumo do livro de 1 Reis. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um. Amém.